Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos para mais uma palavra? Hoje nós vamos fazer uma leitura lá em João, capítulo 8, versículo 32. Mas antes, vou pedir a vocês que se inscrevam no canal, marquem o sininho, que toda vez que tiver uma alteração no nosso canal, vocês vão receber as notificações. E dá um like, faz um comentário aí embaixo, porque toda vez que você dá o like e faz o comentário, você está dizendo para o YouTube que esse canal é relevante, que a mensagem dele é boa e ele vai estar oferecendo para outras pessoas também, tá? E aproveita, envia essa palavra para todos os seus amigos, para sua lista de contatos do seu WhatsApp, para aquele grupo de familiares que você tem. Manda a palavra para eles. Às vezes não, com certeza, tem muita gente que precisa da palavra de Deus e que você não está sabendo. E você enviando essa palavra, você vai estar ajudando ele, tá? Bom, lá em João 8, 32, fala assim, João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, qual que é a verdade? Lá em Salmo 119, versículo 160, na parte A do texto, fala assim: a tua palavra é a verdade desde o princípio. Então veja bem, a palavra de Deus é a verdade que Deus nos deu, porque a palavra de Deus foi inspirada por Deus. Deus enviou para que todos aqueles que creem nele possam saber como Deus age. Por que eu estou dizendo porque como Deus age? Veja bem, se você conhece a palavra, se você conhece a Bíblia, você tem como falar com Deus e falar: Senhor, as tuas promessas dizem assim, as tuas promessas dizem dessa forma. Um exemplo, tá lá no princípiozinho, lá em Gênesis, Deus fala para Abraão: de ti farei uma grande nação. Através de ti serão benditas todas as nações da terra. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Veja bem, Deus está falando: olha, eu tenho uma aliança com você. Se você tem a Cristo como único e suficiente Salvador, está lá, primeiro capítulo de João, tá? Depois você dá uma lidinha lá. Você vai entender porque você é considerado filho de Deus, descendente de Abraão, na palavra de Deus, tá? Só para dar uma passadinha rápida, lá fala assim que nós não somos filhos do sangue, mas filhos pela vontade de Deus, tá bom? Aquele que aceita Cristo como Salvador é filho pela vontade, não pelo sangue. Então, se nós somos descendentes de Abraão, descendentes de Cristo, co-herdeiros com Cristo, tá? Nós passamos a ter direito às promessas. E, com direito à promessa, diz que todas as nações são benditas através de nós. Veja bem, a gente tem que pegar a Bíblia toda, conhecer a Bíblia. Por quê? Porque se alguém disser assim: olha, a Bíblia diz que todas as coisas eu posso, então quer dizer que eu posso desejar a mulher do próximo, eu posso mentir, eu posso enganar, eu posso roubar. É assim que diz a Bíblia? Seja sincero, é assim que diz a Bíblia? Não. Se você pegar o que vem antes deste versículo, ele diz que quando Paulo estava passando, falando assim: olha, eu passei por tribulações, eu passei por fartura, passei por bonança, eu passei por diversas coisas, então eu posso todas as coisas, passar por tudo aquilo, por aquele que me fortalece. Então, se você não conhece a Bíblia, complicou. Como é que você vai saber se aquela pessoa que está falando aquela bobagem está falando daquilo que está escrito na Bíblia? Você não vai saber. O que isso quer dizer? O que é o engano? O engano é a verdade, a mentira disfarçada com a verdade. Por quê? A Bíblia diz
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas tem alguns versículos atrás que dizem outras coisas para você ter um contexto. Se você tira um versículo do contexto da Bíblia, você está gerando um engano. Você está fazendo as pessoas de bobas. Mas estão fazendo de bobo por quê? Porque as pessoas não conhecem o que a Bíblia diz. Eu, você, temos de conhecer aquilo que a gente considera que é a palavra de Deus, aquilo que a gente considera que é a verdade. Se você não conhece a verdade, você não pode saber se a pessoa está falando é verdade ou mentira, se é engano ou não é. Veja bem, às vezes você fica sabendo de filmes que falam as coisas, mas eles dizem que são licença poética. O que é licença poética? Cria-se histórias dentro do contexto da Bíblia para dar audiência. Mas qual dessas histórias dentro do contexto da Bíblia é verdade e não é? Você conhece para poder falar que aquele filme X ou Y está falando é verdade ou não é? Você que tem que conhecer a Bíblia para não ser enganado. Por isso chama enganado. A Bíblia é a verdade. Eu estou partindo do pressuposto que você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia foi inspirada por Deus, que aqueles que escreveram a Bíblia tiveram inspiração do Espírito Santo de Deus e escreveram aquilo que estava no coração de Deus. Agora, se você não acredita que a Bíblia é a verdade, que é a palavra de Deus, a gente não pode nem discutir. Então, se você acredita que é a verdade, a palavra de Deus, conheça. Não se deixe enganar por aqueles que vêm como cordeiro, mas não são lobos na pele de cordeiro, trazendo melzinho passado na chupetinha, passando na sua boca o melzinho, para te enganar. Se você não conhece a palavra, como que você vai contestar alguém? Como que você vai saber se aquela pessoa está falando a verdade ou não? Por exemplo, Davi pecou. Isso você sabe. Mas o que Davi fez que foi pecado? Você sabe o que o profeta Natan falou para Davi? Qual foi a parábola, a comparação que o profeta falou para Davi? Pois é. Você sabe que ele errou porque ele caiu em pecado com Batseba. Mas qual foi? O que é que Deus afrontou Davi no trono através do profeta? Você precisa conhecer a Bíblia. Quem foi Melquisedeque na Bíblia? Quem foi Ezequias na Bíblia? São personagens importantes. Você tem que conhecer a verdade. E a verdade vai te libertar. Porque se você conhece a verdade, não podem te enganar através disso. Se alguém vier e falar alguma coisa que não pertence à Bíblia, você pode falar para a pessoa, ou às vezes não tem mais gente, você não quer constranger aquela pessoa que está mentindo. Você sabe no seu coração que é mentira. Quando você sai de lá, você vai falar para quem estiver perto, você olha, ele mentiu. Não é assim. Mas você precisa conhecer. Quem foi Ezequias? Foi um rei que restaurou os altares de Deus e derrubou os altares dos deuses pagãos, que esteve à morte e que novamente Deus usou um profeta para falar com ele, para curá-lo daquela doença que ele tinha. Veja bem, são personagens importantes da Bíblia. Quem foi Sansão? O que aconteceu com Sansão? Você sabe dizer exatamente? Você precisa frequentar uma igreja que fala a verdadeira palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você está
imbuído, se você está incutido, se você está envolvido, cercado de pessoas que falam a palavra de Deus, você vai estar alimentando a sua fé. E alimentando a sua fé, você vai estar conhecendo cada vez mais a palavra, porque o ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então envolva-se com uma igreja que fale a verdadeira palavra, que prega o verdadeiro evangelho, não um evangelho que está misturado com vontades humanas, não o evangelho que prega somente prosperidade, não. A Bíblia não é só prosperidade. Você pode ser próspero? Pode. Mas sobre que circunstâncias? Você pode ser amaldiçoado? Sim. Sobre que circunstâncias? Você pode crescer, ser uma pessoa conhecida na palavra de Deus? Sim. Você pode bater no peito? Peraí, bater no peito como? Eu estou sendo, querendo me engrandecer entre os homens? Isso está certo? Vaidade. Pense bem. Conheça a palavra de Deus. Isso tudo que eu falei aqui para você agora está na Bíblia e muito mais. Você precisa conhecer a verdade para que ela possa te libertar das amarras do engano. Só ler salmos, só ler provérbios, se você não tiver o Espírito Santo de você te dando sabedoria e discernimento no que você lê, serão palavras vãs, palavras sem sentido. O Espírito Santo é que nos convence da verdade. É Ele quem fala aos nossos corações o que nós precisamos entender sobre a palavra. É o Espírito Santo que nos dá esse conhecimento. Hoje eu leio e entendo uma coisa, amanhã eu vou ler, opa, eu não tinha pensado nisso, depois eu vou ler, olha, essa outra coisa eu também não tinha pensado. Por quê? Porque o Espírito Santo fala conosco em todos os momentos. Como é que eu posso ter o Espírito Santo? Está na palavra. Como que eu posso? Está na palavra. Deus perguntou para Salomão o que ele queria. Que Salomão respondeu para Deus: eu quero sabedoria na tua palavra, eu quero sabedoria para poder governar o teu povo de maneira reta. O que foi que Deus respondeu para Salomão? Você precisa conhecer para poder dizer o que é e o que deixa de ser. Conheça a palavra. Procure uma igreja. Esteja presente, esteja junto no corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Está na palavra. Tudo está na palavra. Você precisa conhecer a palavra, conhecer a verdade. Porque o corpo de Cristo vai te manter aquecido e sabendo como fazer, como pregar, como falar, como se envolver. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, apresenta cada um destes que estão aqui me assistindo. Que o Senhor esteja dando sabedoria, conhecimento na tua palavra. Que eles possam crescer cada vez mais na estatura do varão perfeito. Conhecimento do teu Espírito Santo, conhecimento para manejar bem a palavra, conhecimento que vem de Deus. Senhor, fala com cada um deles, toca-lhe os corações, Senhor. Abra o entendimento, Pai. Em nome de Jesus é o que eu peço ao Senhor. Não esqueça, dá o like, dá o joinha, faça comentário, se inscreva. Que Deus te abençoe grandemente. Fiquem na paz.